Ei, você aí, já viu alguma notícia publicada por robôs? Provavelmente sim, sabia? Quando falamos de jornalismo, pensamos numa redação repleta de robôs humanos trabalhando sem parar para poder publicar as notícias de todos os tipos. Porém, não é bem assim. O jornalismo automatizado vem sendo aprimorado e implantado para atender públicos especializados com informações específicas, como números esportivos, notícias financeiras e alerta a terremotos. Esse tipo de tecnologia vem sendo restrita a este campo, pois existem tipos de informações que as máquinas não conseguem processar. O jornalismo automatizado funciona melhor com dados estruturados, como as estatísticas. Porém, os algoritmos conseguem também descrever fatos com pouco espaço para interpretação. Outra área muito boa para esse tipo de relatório é a cobertura eleitoral, com base nas pesquisas que são realizadas quase que diariamente. Não conseguiu entender muito bem? Calma! Eu tenho aqui uma entrevista com Ramael Fernando, que trabalha com desenvolvimento de sistemas e mídias sociais voltado para esse lado da automatização. Ele vai explicar um pouquinho melhor esse assunto para vocês. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ramael Fernando, trabalho com desenvolvimento de sistemas e trabalho também com mídias sociais, voltado nessa parte de automatização de disparos. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que tá esse mercado, né? Vou falar para você aí que é jornalista, porque hoje nós temos vários tipos de automatizações hoje que facilitam. Por exemplo, o cara que é blogueiro, né? E ele não tem tempo de ficar gerando conteúdo para as pessoas que entram no blog dele. O que ele pode fazer? Ele pode entrar nesse blog, ele pode, se for, por exemplo, um blog em WordPress, ele consegue instalar um plugin que a gente chama de RSS. E o que esse plugin faz? Ele coleta informações em vários sites, dentro dos sites que ele colocar lá, é claro, dentro dos conteúdos que ele selecionar, ele pega essas informações e ele dispara automaticamente, mantendo sempre o blog automatizado. Então não sei se ficou claro, mas para que haja uma automatização, eu preciso ter essa informação em algum lugar. O robô ele não consegue assistir um jogo, ele não consegue ouvir um jogo ainda, ele não consegue ouvir um jogo e traduzir aquilo em informação. Ele precisa ter a informação meio que mastigada, descrita, e ele pega aquilo e contextualiza, ele pega aquilo e transforma em texto, né? O principal benefício dos relatórios construídos por robôs está na forma de trabalho rápida e fácil. A agência Associated Press informou em janeiro de 2015 que usaria uma nova tecnologia para produzir seus textos trimestrais, chamada Automate Insights. O documento traria dados como o faturamento bruto e os lucros das companhias. Funcionava mais ou menos assim. Os robôs coletavam os dados dos documentos que eram fornecidos pelas empresas e os transformariam em textos de forma bem padronizada. Essa tecnologia foi implantada com a supervisão de humanos que liam os textos e faziam as publicações. Em outubro de 2015, os textos começaram a ser publicados sem a ajuda humana. Antes da implementação da Automate Insights, a Associated Press acompanhava cerca de 300 empresas. Porém, após a implementação da tecnologia, os números cresceram de forma exorbitante e a Associated Press acompanhava mais ou menos 3.700 empresas. Algumas empresas americanas também começaram a usar esse tipo de tecnologia lançada pela Associated Press, como a Allstate e o Yahoo. Tá difícil? Complicou? Tem dúvida ainda? Eu tenho uma entrevista super legal com a jornalista, produtora audiovisual e mestranda da UFMG, Silvia Dalton. Ela também está pesquisando esse tal de jornalismo automatizado. O jornalismo automatizado, ele não é uma coisa nova. As primeiras aplicações desse tipo de software no jornalismo foram para a produção de previsões do tempo e as primeiras experiências são da década de 70. Então, a gente já tem um uso desse tipo de software na produção jornalística, principalmente em países do hemisfério norte, já há alguns anos. Ele começou a chamar mais atenção nos últimos anos com o surgimento de algumas startups nos Estados Unidos e na Europa principalmente,
que começam a propor o uso desse software para produção de notícias de finanças, de esportes, também de cobertura das eleições. E aí ele começou a tomar uma dimensão maior, porque antes ele era usado só para previsão do tempo, e aí a partir de 2012 a Forbes ela anunciou uma parceria com a startup Narrative Science, lá dos Estados Unidos, de Chicago, para a produção de balancetes financeiros de empresas listadas na Bolsa. Foi um projeto que ela manteve de 2012 até 2015. E numa perspectiva bem parecida, a agência Associated Press fez uma parceria com outra startup que chama Automated Insights para a produção também de notícias sobre balancetes financeiros de empresas listadas na Bolsa. Além disso, ambas startups, Narrative Science e Automated Insights, têm parcerias com outros veículos de comunicação para a produção de notícias sobre cobertura de esportes, de jogos da Liga Universitária. E o Le Monde ele tem uma experiência bem legal lá na França, com outra startup que chama Syllabs, para a produção de resultados das eleições municipais de uma forma rápida. Eles fizeram esse projeto a primeira vez em 2015 e conseguiram produzir mais de 35 mil notícias num período curto de mais ou menos uma noite, algumas horas, não deu 24 horas. Agora, de um projeto que demorou 3, 4 meses para ser implementado, para conseguir produzir e publicar essas notícias de forma tão rápida. Então, eu acredito que as principais inovações nessa área, elas estão na Europa e nos Estados Unidos, mas a gente também tem experiências na Rússia, na China, na Coreia do Norte, várias startups na Alemanha, mas que ainda estão no estágio anterior ao desses 3 exemplos que eu dei. Dizer se ele é acessível, eu não sei contabilizar, mas eu acho que a gente tem que pensar que para você automatizar a produção de notícia e implementar esse tipo de tecnologia de inteligência artificial dentro das redações jornalísticas, você precisa de ter mais próximos aos jornalistas uma equipe de programadores, de engenheiros, de matemáticos, pessoas que saibam lidar com dados, que saibam lidar com grandes bancos de dados, né? A gente está numa era que a gente chama de era da Big Data, e isso exige das empresas um investimento em pessoal e uma nova concepção de equipe que acaba onerando. Agora, tudo em termos de investimento, tudo vai depender de que tipo de projeto, de que tipo de como que cada empresa jornalística vai querer fazer uso dessa tecnologia. Agora, como profissionais de informação, como jornalistas, é uma seara, é um mar de informação, de dados e um mar de pautas. Existe um volume muito grande de informações que a gente tem que dar conta da vazão hoje em dia. E como que funciona a base de estruturação dos algoritmos para a produção do conteúdo? Então, toda notícia automatizada, ela tem um software que está vinculado a ela, que faz esse tipo de redação. Esse software ele tem uma template, que seria como se fosse um texto pré-determinado, jornalístico, com linguagem jornalística. E esse texto ele tem alguns espaços em branco e algumas regras condicionais, algumas variáveis, que vão ser interpretadas por esse software a partir dos dados contidos num banco de dados. Aí a gente tem vários tipos de notícia, né? Quando você está falando, por exemplo, de balancete financeiro de empresas listadas na Bolsa, essas tabelas, elas vão trazer informações sobre quanto que a ação subiu, quanto que ela caiu, como que ela se comportou num trimestre anterior, o nome da empresa específica dessa ação. Quando a gente está falando de jogos esportivos, essas são as estatísticas dos jogos. Então, que jogador que fez mais lance, quantos gols cada time fez, se a gente está falando de futebol, se a gente está falando de basquete, quantas cestas, como que foi a movimentação desses jogadores, o aproveitamento de tempo de cada um dos times, esse tipo de dado. Se a gente estiver falando de eleição, aí a gente está falando de quantos eleitores votaram, qual percentual votou no candidato X, qual percentual votou no candidato Y. E aí, a partir desses dados numéricos, dessas variáveis, fazendo uma previsão, é como se a template ela já fizesse uma previsão no futuro de como que essa notícia vai ser escrita. Existe uma previsibilidade de uma estrutura de notícia sobre resultado
de eleição, por exemplo, ou uma previsão de notícia de como que seria uma notícia de um jogo. É como se você pensasse essa notícia no momento anterior ao acontecimento e aí você terminasse de produzir essa notícia a partir dos dados na tabela. E aí o software, o que ele faz? Ele processa os dados da tabela, cria esse texto a partir da template que ele possui e publica automaticamente nos sites. Mas na minha pesquisa eu não identifiquei ainda nenhum veículo jornalístico brasileiro que esteja investindo na produção de notícia automatizada. Mas a gente já tem 3 projetos de robôs vinculados ao jornalismo que foram lançados esse ano. A gente tem um projeto que chama Rose, é o projeto Serenata do Amor, a robô chama Rose. Ela é uma robô vinculada ao Twitter e que faz o monitoramento dos gastos dos parlamentares, dos deputados federais. E toda vez que ela identifica algum gasto que não deveria ser feito de acordo com a legislação, ela lança um alerta e esse alerta acaba virando notícia. A outra robô chama Fátima, ela foi produzida pelo Aos Fatos e a Fátima ela tenta identificar o compartilhamento de links de notícias falsas no Twitter também. E aí o Aos Fatos, ele sempre ao identificar um boato ou uma notícia falsa que está circulando nas redes sociais, ela produz uma notícia desmentindo aquela notícia falsa, mostrando que aquela notícia é um boato. E a Fátima, quando ela identifica alguém que compartilhou esse link, ela responde esse link, dando o link, falando, olha, cuidado, essa notícia é falsa, aqui está o link do Aos Fatos, onde você fica sabendo um pouco mais sobre esse assunto. E o terceiro robô, no caso, é o Rui Barbot. Ele é um projeto do Jota. Eu não sei muita informação ainda dele, mas também foi lançado agora, deve ter alguns meses. Todos eles foram lançados ou foram anunciados nesse primeiro semestre de 2018. É necessário entender a importância das possibilidades criadas pelo jornalismo automatizado, lembrando que mesmo com o avanço das tecnologias, o jornalismo humano continua indispensável, ou seja, a automatização vem para facilitar os processos e não para substituir as pessoas. Os jornalistas têm muitas possibilidades para assumir as tarefas que os algoritmos não conseguem fazer, como colocar esses números em contextos apropriados, fazer análises ainda mais profundas, relatórios de bastidores e entrevistas. A questão é que, no final, os 2 tipos de cobertura